Olá, meus irmãos, que a paz do querido e amoroso Jesus de Nazaré possa estar com cada um de vocês. Nós estamos aqui hoje para conversar um pouco sobre reencarnação. Reencarnação é um dos conceitos fundamentais da doutrina espírita, mas algumas pessoas têm dificuldade em aceitar a reencarnação, em entender a reencarnação. Eu lembro que certa vez um colega de trabalho, uma pessoa assim muito inteligente, muito simpática, me afirmou, quando a gente estava conversando sobre religião, e me afirmou o seguinte: Gugel, eu aceito tudo no Espiritismo, menos a reencarnação. Quer dizer, na realidade, essa pessoa não aceitava nada, porque sem reencarnação não existe realmente a doutrina espírita, né? Os conceitos da doutrina espírita. Muitas pessoas entendem erroneamente o significado de reencarnação e até confundem com outro termo chamado ressurreição. Ressurreição é uma expressão, são fatos que estão relatados na Bíblia, no Novo Testamento, mais de uma vez, e merecem destaque. São mais conhecidos os casos de ressurreição de Lázaro, que foi através de Jesus. Quer dizer, Lázaro tinha morrido já há alguns dias e Jesus chegou e trouxe Lázaro de volta à vida. E o outro exemplo de ressurreição, isso não é reencarnação, de ressurreição, é a ressurreição do próprio Jesus. Porque Jesus foi crucificado, morreu na cruz e 3 dias depois Jesus ressuscita no mesmo corpo. Essa é a característica mais importante da ressurreição. A ressurreição é voltar a viver no mesmo corpo. Uma pessoa que morre e aquela pessoa volta à vida naquele mesmo corpo que possuía anteriormente. Isso é ressurreição. Reencarnação é diferente. A reencarnação é voltar à vida, voltar à carne, voltar a um corpo físico diferente daquele que o espírito ocupou anteriormente. Ou seja, alguém vive, morre, e depois de algum tempo aquele espírito daquela pessoa volta a nascer no novo corpo, nascer para uma nova experiência aqui na Terra, uma nova vida, para mais aprendizados, para mais aperfeiçoamentos. Essa é a finalidade da reencarnação. Então, resumindo, ressurreição é voltar à vida no mesmo corpo. Reencarnação é voltar à vida num corpo diferente, como uma pessoa diferente, apesar de que em ambos os casos trata-se do mesmo espírito. Essa é a diferença fundamental, muito importante. Algumas pessoas imaginam que esse conceito de reencarnação surgiu com o Espiritismo. Não é bem assim. Na realidade, o Espiritismo é uma doutrina muito recente. Ela foi codificada, quer dizer, o primeiro livro da codificação, o Livro dos Espíritos, era apenas de 1857. Quer dizer, não tem 200 anos. Não tem 200 anos o Espiritismo. Tem pouco mais de 150, 160 anos. O conceito, o conhecimento da reencarnação é muito mais antigo. Os egípcios, lá dos tempos do faraó, ou dos faraós, lá 4.000 anos antes de Cristo, como de Cristo para cá, de era cristã, a gente tem 2.000 anos, com 4.000 antes de Cristo, então 6.000 anos atrás. Há 6.000 anos atrás, os egípcios, a religião egípcia, já tinha conhecimento da reencarnação. Depois, mais recente, embora também muito antigo, o budismo. O budismo surgiu por volta do 5º século antes de Cristo, mais ou menos 500 anos antes de Jesus.
E o budismo ensina a reencarnação. Ensina que as pessoas voltam a nascer em um novo corpo para uma nova experiência aqui na Terra, para novos aprendizados e para dar continuidade ao seu aperfeiçoamento, ao seu processo evolutivo. Também o hinduísmo, talvez muitos não conheçam, nunca tenham ouvido falar sobre o hinduísmo, mas o hinduísmo é uma religião muito importante. É uma religião que surgiu e se desenvolveu e se espalhou pela Ásia, principalmente na Índia, o Paquistão, aquela região às margens do rio Ganges. O hinduísmo é a terceira maior religião em número de adeptos, só perde para o catolicismo e para o islamismo. Para vocês terem ideia como é uma religião importante, quer dizer, a quantidade enorme de pessoas, milhões de pessoas que professam o hinduísmo. O hinduísmo surgiu, como a gente já disse, cerca de 3.000 anos antes de Jesus. Com os 2.000 anos de era cristã, nós estamos falando de 5.000 anos. Então o hinduísmo é uma religião que tem 5.000 anos. E o hinduísmo também ensina sobre a reencarnação. Então você vê somente essas 3 citações. Os egípcios, os budistas, o budismo e o hinduísmo são 3 religiões antigas, muito anteriores ao espiritismo, que já tinham conhecimento da reencarnação. Muito bem. Vamos agora fazer algumas observações referentes aos textos bíblicos, porque algumas pessoas também questionam por que Jesus não ensinou sobre a reencarnação. Por que não está bem claro na Bíblia, no Novo Testamento, a reencarnação? Na realidade está. O que ocorria é que na época de Jesus era conhecido e era aceito também pelos hebreus, que depois se transformaram em judeus e israelitas. Eles também tinham conhecimento sobre a reencarnação. Tinham conhecimento sobre ressurreição e tinham conhecimento sobre reencarnação, como 2 coisas distintas. Nós vamos encontrar na Bíblia, no Novo Testamento, em Mateus, capítulo 17, versículos de 10 a 13, um relato muito interessante, um diálogo, uma conversa entre Jesus e seus discípulos, e que está implícita a reencarnação. E também esse mesmo fato é relatado por um outro evangelista, Marcos, no capítulo 9, versículos 11 e 12. Mas antes da gente realmente fazer referência e procurar, nós vamos ver na Bíblia. Mas antes de lermos esses relatos, vale a pena a gente esclarecer logo uma coisa. Além de Jesus e dos seus discípulos, são referidos nesse relato, nesse episódio, Elias e João Batista. Elias foi um dos mais importantes profetas do israelita, né, de Israel. Foi um dos mais importantes profetas antigos de Israel. Elias viveu no século 9 a.C., quer dizer, cerca de 900 anos antes de Jesus. A história de Elias está muito bem relatada desde criança até a sua morte no livro de Malaquias, do Velho Testamento. Então não se tem dúvida, sabe-se exatamente como foi a vida, como foi a história, como foram as pregações, quais eram as ideias de Elias. João Batista também está muito bem registrado a sua história, o seu nascimento. Aliás, até antes do nascimento há um registro, porque João Batista era filho, ou foi filho, de Zacarias e Isabel. Isabel era uma prima de Maria, mãe de Jesus. Portanto, João Batista e Jesus eram primos. E foi justamente João Batista quem batizou Jesus nas águas do Rio Jordão. Então a história também de João Batista, desde a gravidez, porque Isabel eles já eram pessoas idosas que não esperavam que viessem a ter um filho, então tudo isso está registrado na Bíblia, né?
Então a história de Elias e a história de João Batista está muito bem referida, detalhada na Bíblia. E o que é que tem a ver João Batista, Elias, Jesus, os discípulos? Vamos ler aqui na Bíblia mesmo, vamos ler o relato desse episódio feito por Mateus. No capítulo 17, depois quem quiser pode consultar, começando no versículo 10 e vamos ler até o versículo 13. Começando. Os discípulos o interrogaram dizendo, interrogaram a Jesus, porque essa história é anterior, quer dizer, nos versículos anteriores se relata que era um encontro, um diálogo entre Jesus e os discípulos. Então os discípulos o interrogaram dizendo, por que dizem, pois, os escribas que Elias deve vir primeiro? Ele, Jesus, respondendo, disse-lhes, Elias certamente há de vir e restabelecerá todas as coisas. Digo-vos, porém, que Elias já veio e não o reconheceram. Antes fizeram dele o que quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer às suas mãos. E agora a parte final, que é a mais importante, que é justamente o versículo 13. Então os discípulos compreenderam que lhes tinha falado de João Batista. Para vocês entenderem melhor essa história, é porque é o seguinte, Elias, lá 900 anos antes de Jesus, profetizou a vinda do Messias, a vinda de Jesus, que seria o Salvador. E as profecias posteriores diziam que antes da vinda de Jesus, antes da vinda do Messias, Elias voltaria. Elias voltaria para preparar o caminho do Messias. E aí o que Jesus está dizendo, e está textual na Bíblia, é que Jesus pergunta, quer dizer, nessa conversa com os discípulos, ele esclarece, ele confirma a profecia que Elias teria que vir antes do Messias, antes do Salvador. Viria para preparar o caminho do Salvador, para preparar as pessoas para a vinda do Messias. E aí ele complementa, mas Elias já veio, porque Jesus era o Salvador, era o Messias, para ele estar ali entre os homens, era preciso, e para a profecia se cumprir, era preciso que Elias já tivesse vindo ao mundo. E eles, mas Elias já veio. E fizeram dele o que quiseram, quer dizer, as autoridades fizeram dele o que quiseram. Na realidade, por quê? Porque João Batista foi morto, foi decapitado, e é por isso que Jesus disse que fizeram dele o que quiseram. E Jesus, então, quer dizer, os discípulos, então, entendem, está dito na Bíblia, que Jesus estava se referindo a João Batista. Ou seja, que João Batista era a reencarnação de Elias. Alguns querem distorcer esse episódio da Bíblia, dizendo que não se tratava de uma ressurreição. Não era ressurreição. Elias tinha vivido 900 anos antes. E se conhecia a história toda de Elias até a sua morte, até aí. E depois com João Batista, se sabia até desde o período de gestação, quer dizer, era uma outra figura, um outro corpo. Sabe-se a história de João Batista criança, jovem e tudo, até a sua morte. Então não há a menor dúvida que são corpos diferentes. Elias viveu num corpo lá, 900 anos antes de Jesus, e João Batista viveu num outro corpo lá, contemporâneo de Jesus. Então não pode-se imaginar e nem tentar distorcer esse fato bíblico dizendo que se tratava de uma ressurreição. Na realidade, rigorosamente, é um exemplo, uma citação do Novo Testamento de reencarnação. E veja
que quando Jesus disse isso aos seus discípulos, eles automaticamente entenderam que era uma reencarnação. Por quê? Porque esse conceito de reencarnação já era conhecido pelos judeus, pelos hebreus à época de Jesus. Então esse é o primeiro fato. Depois desse aspecto, dessa confirmação bíblica do Novo Testamento, de ninguém menos do que Jesus confirmando que João Batista era a reencarnação de Elias, portanto, a reencarnação está aí comprovada, afirmada pelo próprio Jesus. Mas não vamos ficar só nesse aspecto bíblico, somente nessa citação bíblica. Vamos meditar um pouco sobre o mundo que a gente vive, sobre o dia a dia, sobre as pessoas, e tentar verificar se tem como encaixar em tudo isso o conceito de reencarnação. A primeira coisa que a gente tem que estar muito tranquilo, muito seguro, é que nós acreditamos em Deus. Acho que não há dúvida nenhuma em ninguém. E mais, que Deus é bom e justo. A justiça divina. Esse é um conceito também que não precisa explicar. Depois, há uma frase muito interessante do nosso codificador, de Allan Kardec, quando ele afirmou o seguinte: a fé só é realmente inabalável quando é capaz de enfrentar a razão. Ou seja, ele nos estimula a passarmos tudo pelo crivo da lógica e da razão. A nossa fé tem que estar embasada, tem que ter como fundamentos, como alicerces, a razão. Então vamos tentar usar a nossa razão analisando essa questão da reencarnação. Primeiramente, perguntaria, e não precisaria nem perguntar, todos nós sabemos, as grandes diferenças que existem entre as pessoas que vivem no nosso mundo, no nosso dia a dia, agora, no nosso país. A gente sabe que existem uns que são ricos, outros que são pobres. Ricos, que nascem em lares ricos. Existem pessoas que nascem nos lares ricos, encarnam nos lares ricos. E existem pessoas que encarnam em lares pobres, ou muito pobres até. Então é estranho, onde é que está a justiça divina? Por que é que Deus escolheu uns para nascerem numa família rica e outros para nascerem numa família pobre ou numa família mesmo miserável? E tem mais. Por que é que um nasce branco e dentro das coisas equivocadas da nossa sociedade tem todas as oportunidades? E outro nasce negro, que já vai ter que carregar na sua vida, por mais que a lei diga que são iguais, mas no dia a dia a gente sabe das diferenças. São tão diferentes que foi preciso criar uma lei estabelecendo cotas para os negros. Por quê? Porque eles não teriam as mesmas oportunidades que têm os brancos. Então, por que Deus escolheu alguns para nascerem brancos e escolheu outros para nascerem negros? Que justiça divina é essa? E tem mais. A gente sabe que uns nascem absolutamente saudáveis e outros nascem com enfermidades graves, sérias. Um tem a vida toda uma saúde, como a gente diz, uma saúde de ferro. E outros nascem com problemas 1000. Problemas cardíacos, problemas digestivos, problemas respiratórios, problemas renais, os mais variados tipos de enfermidade que a pessoa já nasce com elas. Por quê? Porque aquele nasce com essas enfermidades? Por exemplo, por que que uma pessoa nasce com a deficiência no seu pâncreas que vai forçar essa pessoa a viver a vida toda, é um diabético, viver a vida toda
tomando remédios, medicamentos, até tomando injeções. O diabético chega a uma condição, por deficiência de funcional do seu pâncreas, de tomar 4, 5 injeções diárias para poder sobreviver. Por que uns têm que viver desse jeito, nasceram com essa deficiência, enquanto que outros nasceram absolutamente saudáveis? Que justiça divina é essa? E tem mais. Por que uns nascem inteligentes, capazes, aprendem tudo, conseguem, como se diz, êxito na vida, e outros nascem deficientes? Deficiência mental. Temos, inclusive, além dos síndromes de Down, que a gente conhece bem, aqui no nosso Brasil, no nosso Nordeste, na nossa cidade, tivemos alguns anos uma situação dessa, aquela história do Zika vírus, que as crianças nasceram, muitas, dezenas de crianças, nasceram com deficiências mentais, microcefalia. Quer dizer, o cérebro não se desenvolveu. Vai ser uma pessoa dependente, incapaz, a vida toda. Já nasceu assim. Por que Deus permite isso? Por que essas diferenças? Onde é que está a justiça divina? Por que que um nasce num super apartamento da Praia de Boa Viagem e outro nasce numa favela? Por quê? Onde está a justiça divina? Porque uns nascem num lar equilibrado, com pais amorosos, dedicados, e outros vêm ao mundo sem pai, às vezes vive até sem mãe, porque às vezes a mãe morre por ocasião do parto. Então um vai viver com pais, pai e mãe, que vão orientar, cuidar, ter atenção, enquanto que outros vão viver sem pais. Ou às vezes até o que é mais terrível, até um pai que é um marginal. Por quê? Aquela criança nasceu naquela família, naquela situação, e o outro nasceu numa condição tão favorável. Pense bem, como é que a gente pode justificar isso? Como pode se pensar nisso, pensando-se, sabendo, tendo a convicção que Deus é justo? Ainda, as diferenças são mil, a gente podia passar aqui o tempo todo só citando as diferenças. Por que aqui um nasce na Suíça, na Alemanha, nos Estados Unidos, na França, países de primeiríssimo mundo, onde se tem todas as condições sociais, educacionais, de vida, de trabalho, de emprego, e outro nasce num país miserável da África? Não são todos filhos de Deus? Por que essa diferença? Por que essa diferença de tratamento, meus irmãos? Não tem como justificar, a não ser através da reencarnação. Só a reencarnação explica e justifica essas diferenças. Na realidade, o que nós estamos vivenciando aqui, nós e todas as pessoas que nos cercam, todas essas pessoas, esses casos que a gente citou, nós estamos vivenciando aqui um capítulo da nossa existência. Nós já vivemos muitos capítulos antes que a gente nem lembra. E as razões pelo que ocorre nesta vida está exatamente pelo que nós fizemos ou deixamos de fazer nas vidas anteriores. Aquele que hoje tem privação, nasceu num lar, numa condição econômica miserável, difícil, faltando tudo, certamente é que em existência anterior utilizou de forma equivocada, inadequada, os recursos materiais. Aquele que vem com uma deficiência física qualquer, certeza absoluta é porque utilizou o seu organismo de forma também equivocada. Muitas vezes para prejudicar pessoas, ou às vezes para prejudicar o próprio organismo.
Aquele que tem, por exemplo, uma deficiência respiratória, certamente danificou o seu sistema respiratório com drogas, com fumo e com outras coisas em vidas anteriores. Então essas diferenças, meus amigos, do hoje, as razões dessas diferenças estão no ontem, estão no nosso passado. A nossa vida, neste momento, nós estamos vivendo provavelmente aí o centésimo ou mais de que o centésimo capítulo da nossa vida. A gente já teve muitas experiências anteriores. E como a gente olha só para a situação atual, fica difícil de entender, de justificar. Era como se a gente imagine que a gente não acompanha uma novela qualquer dessas que passa na televisão. E um belo dia a gente senta na frente da televisão e vai assistir um capítulo que está passando. Mas já passaram aí 80, 90, 100 capítulos. E a gente não vai conseguir entender. Não vai saber porque um daqueles personagens tem tanta raiva do outro, porque quer se vingar do outro, porque o cara está tramando alguma coisa, porque aquele cara está hospitalizado. Como foi que aconteceu? Por que aquele está hospitalizado? Como é que houve? A gente não vai entender, porque tudo ocorreu nos capítulos anteriores. A nossa vida tem muitos capítulos. Nós já vivemos muitos capítulos. E nós, infelizmente, já fizemos muitas tolices. Já utilizamos inadequadamente os recursos que a misericórdia divina coloca diante de nós. Recursos econômicos, recursos intelectuais. Isso é grave. Recursos financeiros, recursos físicos. Tudo isso nós utilizamos e não utilizamos bem. Pode ter certeza. Se tivéssemos utilizados, nós não estaríamos aqui para aprender. Afinal de contas, este planeta é um planeta escola. A nossa vida aqui, meus amigos, é para a gente se aperfeiçoar, para a gente aprender lições que não se saiu bem em capítulos anteriores da nossa história, em vidas anteriores da nossa história. Tenho certeza que o que estamos vivenciando tem uma causa lógica, justa. Ninguém padece nada porque não merece, sem merecer. Tudo que nos acontece não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus. Deus não está lá com um funcionário público e uma prancheta anotando todas as besteiras, os erros, os crimes que a gente comete, não. Mas as suas leis são tão perfeitas que todas as vezes que a gente infringe uma das leis divinas, a gente é como se ficasse marcado e terá que repetir, terá que experimentar outras situações para aprender aquela lei. A lei do amor, a lei da fraternidade, a lei do respeito ao próximo. Tudo isso são experiências que a gente está vivendo. E, como eu gosto de dizer, se hoje nós ainda não somos flor que se cheire, como como dizem as pessoas, imagine o que nós éramos, o que nós fomos em vidas anteriores. Porque também o Espiritismo nos ensina que a gente não regride. A gente está sempre aprendendo, sempre melhorando, sempre crescendo, sempre se aperfeiçoando. Então, se hoje a gente ainda comete muitos erros, a gente ainda muitas vezes utiliza-se de violência, muitas vezes a gente é injusto com as pessoas, a gente é impaciente, a gente não aproveita para ajudar as pessoas que estão ao nosso lado. Imagine o que nós éramos ou o que nós fomos em vidas passadas. Então, meus amigos, tudo o que nos acontece hoje tem uma causa justa. E tem mais, são importantes para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado, para o nosso aperfeiçoamento. Todos os desafios, todos os problemas, todas as dificuldades que a gente enfrenta nessa vida têm um objetivo de aprendizado. Deus não castiga. Deus dá novas oportunidades para a gente aprender.
Deus nos coloca diante de situações, de desafios que nós temos de solucionar. Então temos que pensar sempre desta forma, quando alguma coisa difícil, complicada, dura ocorrer conosco. Temos que pensar, esta é uma oportunidade que eu tenho para aprender, para crescer. Um grande filósofo que viveu lá pelos 5º século antes de Jesus na Grécia, já afirmava que um homem não é... Aliás, um homem não atravessa 2 vezes o mesmo rio. Porque da segunda vez nem é o mesmo homem, nem é o mesmo rio. O que é que ele queria dizer com isso? Ele queria dizer que ao atravessar o rio da primeira vez, você aprendeu, você ganhou um conhecimento, ganhou uma experiência que você não tinha antes. Quando você for passar o mesmo rio de novo, já não é aquela mesma pessoa, já é uma pessoa mais experiente, já é uma pessoa que já enfrentou aquela situação antes. E o rio também, as coisas já passaram, aquela água já passou, os peixes, os troncos, tudo aquilo já passou também. Então é outro rio, é outra realidade. É isso, meus amigos. Cada vida da gente é um rio que a gente tem que atravessar. E a gente atravessa com base nas experiências que a gente teve, que a gente vivenciou, quando a gente fez essa mesma travessia nos capítulos anteriores da nossa história. E é através dessa vivência que nós crescemos, que nós aproveitamos a encarnação. Então percebam que as diferenças que existem hoje são justas, são absolutamente justas. E acima de tudo, todas elas são construções nossas. Todos esses tropeços, todos os desafios, todos os problemas que a gente tem que enfrentar, e são muitos que a gente tem que enfrentar, alguns muito difíceis, sabemos disso, todos esses problemas fomos nós que construímos. Foi a nossa imprevidência, foi o nosso descuido, foram os nossos equívocos, muitas vezes até os nossos crimes, que produziram essas situações que a gente vivencia hoje. Que Deus nos ajude para entendermos melhor as suas leis, para entendermos melhor a sua justiça, para termos a convicção de que podemos, sim, superar os desafios que a vida nos apresenta, desde que tenhamos a tranquilidade, a paz e a confiança em Deus. Vamos rogar que Ele fortaleça em cada um de nós a fé, a segurança e a certeza de que sempre teremos apoio, sempre teremos ajuda, sempre teremos amigos, sempre teremos familiares, ou seja, sempre teremos outras pessoas que estão também vivenciando essa mesma trajetória, para que a gente se dê as mãos, para a gente que se auxilie, pois só assim essa grande travessia se tornará mais fácil. Que a paz de Deus fique com todos.